Boa tarde, alunos. Na aula de hoje a gente vai trabalhar sobre um novo gênero, que é o regimento escolar. Esse gênero que a gente está vendo que a estrutura dele vai ser dividida em leis e artigos, capítulos, onde tem os seus títulos, dos direitos dos alunos, deveres e responsabilidades dos alunos. Então, a gente vai ver um novo texto dissertativo, da qual a gente vai começar a ter a compreensão dele. Para compreender um pouco ele, a gente precisa muitas vezes até ter um dicionário. Por quê, tia? Você vê que ele é composto por leis, regimentos, então ele tem uma linguagem bem culta, aquela linguagem que realmente é utilizada de acordo com a norma padrão e com a linguagem de um alto padrão. Aquelas linguagens que a gente tem mania de falar assim, nossa, que palavra é essa? Palavra diferente, que você não sabe muito o significado dela, por ela ser tão formal e não ser utilizada no nosso dia a dia? Pois é, algumas a gente tem que entender pelo contexto e outras pelo significado nos dicionários. A gente tem que, às vezes, fazer mais de uma vez a leitura desse texto para a gente poder ter melhor compreensão dela, tá certo? Então, agora a gente vai vir sobre a interpretação desse texto. Então, vamos lá. Converse com os colegas e professores sobre o contexto da produção do regimento escolar, que acabaram de ler. Considerando o princípio da gestão democrática, como você acha que deve ser o processo de construção do regimento escolar como esse? Como vocês acham que foi elaborado esse texto, onde tem os direitos, os deveres, as proibições? Bom, essa resposta é pessoal, né? Mas o que a gente pode esperar que seja feito? É que o regimento escolar deve ser discutido com todos os segmentos da escola e levado pelos representantes até as instâncias de decisões. Letra B. Em qual instância da escola deve ser aprovado o regimento escolar? Explique. O conselho da escola e a instância superior de decisões de uma escola. No conselho, de forma paritária, a representação de todos os segmentos da escola. Qual seria, no caso? Seria nosso núcleo gestor, né? A diretora, a coordenadora. A que se refere os capítulos e artigos dessa parte do regimento escolar que foi lida? Refere-se aos direitos e os deveres dos alunos e proibição de todos os segmentos da escola. No regimento lido, é apresentado o capítulo 1 do título 5. Responda. Olha, então, capítulo 1 do título 5, né? Capítulo 1, o título 5. Ser notificado com a devida antecedência sobre a possibilidade de ser encaminhado para a programa de recuperação em razão de aproveitamento. Capítulo 1, 5. Do que se trata o artigo 13? Trata-se do direito dos alunos. Qual a função dos incisos indicados pelos algarismos romanos em relação ao artigo 13? Os incisos têm a função de detalhar o que vem previsto no artigo. O que vão ser os incisos, tia? Essas partezinhas aqui, ó. Tá vendo? Qual é a função das alíneas indicadas em letras maiúsculas em relação ao inciso X? Explique. As alíneas têm a função de especificar o direito de ser tratado de forma justa e cordial por todos os integrantes da escola. O X, no caso, é o 10, né, meus amores? Então, a gente vai aqui, ó. A linha quer dizer essa linha aqui, ó, que é como se fosse uma lei, né? Ser tratado de forma justa. Releia o artigo 13 e tome nota dos princípios presentes nos incisos. Reproduza o quadro a seguir e utilize as notas para preenchê-lo. O que ele quis dizer aqui, meus amores? Vocês veem que o artigo 13 é esse primeiro artigo aqui, ó. O capítulo 1, artigo 13, é desse até aqui. Ele separou alguns incisos, que são esses aqui. Esses incisozinhos, que são os números romanos, cada um deles tem a linha, que é essas linhas que acompanham ele, que vem dizendo sobre o direito dos alunos.
Aqui ele quer falar o que você entendeu sobre cada linha. O que você entendeu, na verdade, não é bem essas palavras que ele utiliza, mas sim os princípios presentes, ou seja, o que ela traz, qual é a fundamentação dela. Então, vamos lá. Ambiente apropriado de aprendizagem, livre de discriminação, constrangimento ou intolerância. Essas são as palavras de princípios básicos daquela linha. Da segunda, atenção e respeito a todos, independente de quaisquer diferença. Terceiro, receber informações sobre tudo que ocorre na escola. Quarto, acompanhar o processo formativo por meio do boletim escolar. Quinto, ser notificado sobre o encaminhamento para a programação de uma recuperação. Sexto, ser notificado sobre a possibilidade de recorrer quando discordar o resultado da avaliação. Sétimo, ter garantia de confidencialidade das informações. Oitavo, organizar e promover a participação do Grêmio Estudantil. Nono, ter assegurado o ingresso e a posse de materiais de uso pessoal da escola. E décimo, ser tratado de forma justa e cordial por todos os integrantes da comunidade escolar. Gente, percebe que pode ser que nas suas palavras não tenha tal e qual como estejam no livro, mas sobre esse regimento e sobre os princípios presentes, entendam que vocês vão ter que usar linguagem formal, tá certo? Terceira questão. Releia o capítulo 3, o artigo 14. Do que se trata o artigo 14? Trata-se, vamos olhar aqui, ó, dos deveres e responsabilidade dos alunos. Desculpa, são os deveres e as responsabilidades dos alunos. Vamos lá. Qual é a função dos incisos indicados pelo algarismo Romanos em relação ao artigo 14? Os incisos têm a função de detalhar os deveres previstos no artigo. O que é disposto no parágrafo único? Qual inciso se refere? Explique. Vamos lá. O parágrafo único trata de um fornecimento de uniforme pela APM a alunos que não tenham condições financeiras de adquiri-lo. Esse parágrafo se refere ao inciso 1, que determina o uso do uniforme pelos alunos. Aqui embaixo, ó, parágrafo único. Associação de Pais e Mestres, APM. Vamos voltar aqui. Releia o artigo 14 e tome nota dos princípios presentes. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, agora a gente vai fazer nesse artigo 14, tá certo? Esse aqui, percebam que essa questão ela está bem aqui. Qualquer coisa eu mando também em foto para vocês colocarem, mas a tia vai ler, tá? Frequentar a escola todos os dias no horário uniformatizado, primeiro. Segundo, estar preparado para as aulas e manter adequadamente todos os materiais de uso individual e coletivo. Terceiro, respeitar normas sobre entrada e saída das classes e demais dependências da escola. Quarto, ser respeitoso e cortês com todas as pessoas, sem preconceito de qualquer natureza. Quinto, contribuir para um ambiente de aprendizagem colaborador e seguro a todos. Sexto, não participar de ações que firam o livre exercício dos direitos dos membros da comunidade escolar. Sétimo, respeitar e cuidar dos prédios, equipamentos e símbolos escolares. Oitavo, compartilhar informações sobre questões que possam colocar a comunidade escolar em quaisquer risco. Quinto, utilizar meios pacíficos e resolução de conflitos. Décimo, reunir sempre a maneira pacífica, respeitando a decisão daqueles que não participarem. 11. Ajudar a manter um ambiente escolar livre de bebidas, drogas ilícitas e ilícitas de armas. 12. 12º, manter pais e responsáveis pelas legais informados sobre os assuntos escolares. Vamos agora para a quarta questão. O capítulo 13 e o artigo 15 representam a proibição dos alunos dentro do estabelecimento escolar. Desculpa, gente, só o livro caiu aqui, só um minuto. Qual é a função dos incisos?
especificar e detalhar as proibições previstas no artigo 15. Do que trata o primeiro e o segundo? O parágrafo 1º trata de procedimentos em caso de alguém realize normas proibidas. O parágrafo 2º afirma aqueles incisos também que se relacionam com funcionários e professores. Olhem assim, olhem bem aqui embaixo, ó. Parágrafo 1º e parágrafo 2º. Vamos lá. Da mesma forma que foi feito, a gente agora vai para os princípios básicos do artigo 15, tá? Vamos lá. Primeiro, ausentar-se das aulas ou dos prédios escolares sem autorização. Segundo, ter acesso circular e permanecer em locais restritos no prédio escolar. Terceiro, utilizar dispositivos eletrônicos de propriedade da escola sem autorização. Quarto, utilizar em salas de aulas e demais locais de aprendizado escolar equipamentos eletrônicos, seja de forma pedagógica. Quinto, ocupar-se durante a aula com qualquer atividade que lhe seja alheia. Sexto, comportar-se de maneira a perturbar o processo educativo. Sétimo, desrespeitar e desacatar, afrontar todos os trabalhos, quem trabalha e ou colaboram com a escola. Oitavo, fumar dentro da escola. Nono, comparecer à escola sob efeito de substâncias nocivas à saúde. Décimo, expor ou distribuir materiais dentro do estabelecimento escolar que violam as normas oficiais. 11º, exibir ou distribuir textos difamatórios, racista ou preconceituoso, incluindo a exibição na internet. 15º, danificar ou destruir equipamentos, materiais ou instalações escolares. E 30º, apresentar qualquer conduta proibida pela legislação brasileira. Vamos lá. O regimento escolar precisa se pautar em documentos legais, normativos universais, nacionais e locais. Leia o artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido como o ECA, né? Quais os objetivos da educação da criança para adolescente previsto no artigo 53? O desenvolvimento pleno prepara para a cidadania e para o trabalho. Aqui, inciso o artigo 3 do regimento escolar se refere ao inciso do artigo 51. Explique a relação. Refere-se o inciso 1 do artigo 3 do que se trata da garantia do ambiente apropriado de aprendizagem, livre de discriminação e constrangimento ou intolerância. A relação se dá pela igualdade de condições para o acesso, permanência na escola. Aqui, inciso do artigo 13 do regimento escolar se refere ao inciso 2. Explique a relação. Os incisos 2 e 10º do regimento tratam do direito de ser tratado com respeito pelos educadores. D. Aqui, inciso do artigo 13 do regimento escolar se refere ao inciso 3. Explique a relação. Vamos lá. O artigo 8, que trata de organizar e promover e participar do Grêmio Estudantil, no ECA, é garantido pelo direito de organização e participação de entidades estudantis. F. De que responsabilidade garantir disposto no inciso 5º do ECA e que você acha que pode ser feito nesse caso o direito não seja garantido? Responsabilidade de poder público. Caso esse direito não seja garantido, as famílias podem recorrer judicialmente. G. Explica o que se trata o parágrafo único 53. O direito dos pais e responsável em participar da vida escolar dos alunos nas instâncias da decisão da escola. Gente, ó, essa daqui foi a gente vendo a estrutura do artigo da regência, fazendo a compreensão também do texto. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o texto, sobre essa estrutura e qualquer dúvida, falem comigo no privado, ok?